Olá a todos, aqui é o Mestre Nacional Wesley Silva. Nós continuaremos a nossa playlist com as 110 jogadas mais fantásticas da história do xadrez. E agora nós veremos a nossa jogada fantástica número 89, com as brancas Lev Polugaevski, fortíssimo jogador, um dos teóricos mais respeitados do mundo na sua época, e com as negras Eugênio Torre. Nós estamos em Moscou, capital da Rússia, o ano é 1981. Nós vamos ver essa partida desde o primeiro movimento, pois ela contém uma novidade teórica que revolucionou o xadrez na variante que eles vão jogar, que é a chamada variante Botvinnik, do Gambito da Dama. Então as brancas jogaram D4, D5, C4, aqui nós temos o Gambito da Dama, C6, conhecido como variante eslava, defesa eslava, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3, E6, bispo G5, D por C4. Nós vamos dar início ao que nós chamamos hoje em dia de variante Botvinnik. As brancas realizam a jogada E4, B5, E5. Esse lance parece ganhar o cavalo, mas as negras conseguem evitar a perca de um material jogando H6. Então bispo H4, G5, único movimento para não perder o cavalo de F6, que está cravado devido à ação do bispo sobre a dama. Então as brancas sacrificam uma peça para recuperar logo em seguida, jogando cavalo toma G5, H toma G5, bispo toma G5, aproveitando a cravada para recuperar a peça, cavalo de BD7, E por F6, recuperar a peça. A ideia dessa variante é as negras construírem um forte ataque na ala da dama, manter o seu peão de C4 bem defendido, e as brancas tentam atacar pelo centro, tentam aproveitar que as peças negras se encontram um pouco mal desenvolvidas, pois até agora somente o cavalo de D7 foi movido, com exceção do cavalo, o resto foi tudo peão que se moveu. Então essa é uma variante muito teórica e jogada até os dias de hoje. Bispo B7, G3, a ideia é flanquear o bispo para atacar o bispo de B7, fazer com que ele não possa ser dominante nessa diagonal. C5, abrindo a diagonal para o bispo, ele ataca na torre. D5, fechando a diagonal. Cavalo B6, pondo pressão no peão. E aqui começa uma posição muito interessante, começa um ataque bem interessante das brancas. Joga um lance D por E6, que sacrifica o material, sacrifica a torre de H1. Nós vamos ver que a ideia é uma ideia muito profunda de Polugaevski. Então aqui as negras jogam o lance dama por D1, torre por D1. E agora elas aceitam o desafio e jogam bispo toma H1. Qual a ideia desse sacrifício de torre? Fazer com que a posição negra fique travada. As peças negras não vão ter muita mobilidade a partir de agora. Então os lances aqui mais fortes nessa posição é E7, que ataca o bispo. O bispo não tem casas para sair, porque H6 também tem o ataque do bispo de G5. Aqui a ideia também é tomar o peão de B5 com ameaça de mate. Cavalo toma B5, cavalo C7 seria checkmate. Então aqui a ideia é defender o peão de B5, então as negras jogam o lance A6. Nessa posição, uma posição já bastante jogada naquela época, onde todos jogavam o lance E por F8, que recuperavam parte do material. Mas nessa partida nós veremos que Polugaevski tinha uma ideia muito diferente. Ele realiza a nossa jogada fantástica número 89. O que jogar de brancas nessa posição? Espero que vocês tenham pausado o vídeo, tenham pensado um pouco o que vocês jogariam. Nessa posição, Lev Polugaevski realiza a jogada fantástica número 89. H4. Não toma o bispo, não faz muita coisa, não pressiona nenhuma peça. E qual a ideia de H4? A ideia do lance H4 é fazer com que a torre negra de H8 fique sem movimentos. Ela fique como se estivesse presa dentro de uma gaiola. Agora as peças pretas, a torre de H8 não se move praticamente para lugar algum. O bispo de F8 também não sai dali muito facilmente. A torre de A8 precisa ficar protegendo o ponto D8, senão a torre D8 seria checkmate.
Então nós vemos que as peças negras se encontram quase todas travadas. Essa é a ideia do fantástico lance H4. Tá, as negras aqui tentam fazer com que suas peças ganhem um pouco de vida, jogam um lance bispo H6, tentando trocar peças. Já que não tomou em F8, então as negras pensam em manter o material a mais. Então por isso tiram o bispo que está sendo atacado pelo peão de E7, joga o bispo H6. F4, a ideia é continuar prendendo a torre, então caso o bispo tome G5, seguiria simplesmente F toma G5 com a torre continuando presa. Então B4 foi jogado. Torre D6, sacrifica o cavalo de C3, mas tomaria o cavalo em B6. Depois tomaria o peão de C4. Uma posição bastante interessante por parte das brancas. Torre B8 defendendo o cavalo de B6. Cavalo D1, a ideia é passar o cavalo para atacar os pontos fracos das negras. Então o bispo toma G5, F toma G5. Repare que a torre negra continua sem mobilidade. Cavalo D5 foi jogado. Bispo toma C4. Cavalo toma E7. Aí não dava mais para suportar a pressão, suportar as peças travadas como elas estavam. Então aqui Eugênio Torre joga o lance cavalo toma E7. F toma E7, rei toma E7. Torre F6 batendo no peão de F7. Torre F8. Cavalo E3 ameaçando o cavalo F5. Ameaçando um ataque sobre os pontos fracos das negras. Bispo E4 para impedir o cavalo F5. Torre por A6. Torre de BD8. Torre F6 mantendo a pressão, mantendo o ataque sobre F7. Torre D6. Torre F4. Torre D4. H5 avançando o peão passado de H. O peão que foi o responsável pela nossa jogada fantástica número 89 agora avança em direção à promoção. Bispo D3 tentando trocar peças para aliviar a pressão que as brancas estão exercendo. Então cavalo D5 cheque. Rei D6. Torre por D4. C por D4. Bispo B3. Bispo C2 com a ideia de continuar trocando peças. Então bispo toma C2. Rei por D5. Bispo B3 cheque. Rei E5. G4. Os peões passados aqui tendem a avançar. Rei F4. G6. A ideia é que simplesmente avançar os peões. Se F por G6 seguiria simplesmente H por G6 seguido G7. E as negras não conseguem impedir a promoção do peão de G, porque a casa G8 é controlada pelo bispo de B3. Então rei E3, G7. Torre C8. Ameaçando torre C1 cheque. Para ver se tem algum tipo de esperança, mas aqui a posição negra já é muito ruim. Simplesmente rei F1 foi jogado. D3. Rei G2. Rei F4. H6 e nessa posição as negras abandonam a partida. O peão de H foi o responsável pela nossa jogada fantástica número 89. E o último lance da partida, H6. A ameaça é simplesmente avançar o peão de H e promover ou o peão de H em H8 ou o peão de G em G8, ganhando a partida no ato. Agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 88. Com as brancas, o grande mestre espanhol Juan Manuel Belón Lopes. E com as negras, o grande mestre colombiano Gildardo Garcia. Segundo grande mestre da história da Colômbia, 10 vezes campeão colombiano, então um jogador fortíssimo. Eles estão jogando em Cienfuegos, a cidade mais francesa de Cuba, conhecida como uma das cidades mais bonitas de Cuba, e nós vamos ver na cidade mais bonita de Cuba uma das jogadas mais fantásticas da história do xadrez. O ano é 1976, a posição veio de uma defesa siciliana, já estamos praticamente no final de peças. As negras têm um cavalo e um bispo pela dama, então uma posição muito desequilibrada materialmente falando. As negras têm um cavalo, um bispo e 2 peões pela dama, o que seria mais ou menos equivalente, mas nós vamos ver que a posição aqui é muito desequilibrada, muito difícil jogar de ambos os lados. Então aqui as negras jogam um lance torre C2 cheque, rei H3, G5, tentando criar algum ataque mesmo no final. Torre A3, tentando manter as peças, tudo bem defendido. Bispo E7 ataca na torre. Dama D1 que ataca a torre negra.
torre B2, mantendo a torre na sétima, fazendo pressão nas brancas. Torre A7 pressiona o bispo, F5. Aqui as brancas jogam o lance torre por E7, para que as peças negras deixem de estar um pouco coordenadas, tentar ganhar alguma coisa com isso. Então o cavalo toma E7, G4, cavalo D5, ameaça simplesmente o cavalo F4 cheque. E aqui as brancas realizam a jogada G por F5 para desestabilizar o cavalo. Caso jogasse E por F5, as brancas simplesmente tomariam o cavalo de D5, estaria sem proteção. E nessa posição, no momento de nós pausarmos o nosso vídeo e pensarmos qual será a nossa jogada fantástica número 88. Espero que todos tenham pausado o vídeo. Nessa posição, o grande mestre Gildardo Garcia realiza a jogada fantástica número 88. Torre G2. Essa jogada é uma jogada fantástica. Simplesmente ameaça cavalo F4 checkmate. E se rei por G2, cavalo E3 seria duplo. Nessa posição não tem defesa. As brancas abandonam a partida. Uma possível sequência poderia ser dama toma D5 para tentar tomar o cavalo e a torre, mas nessa posição teria um lance intermediário, torre por H2 cheque, e contra rei por H2, simplesmente é por D5, e essa posição é um final completamente ganho para as negras. Basta jogar depois rei F7, rei F6, o peão de F5 também vai cair, e aqui já são 4 peões contra 2, fortíssimo peão passado de D, decidirá a partida. Agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 87, com as brancas James Mason e com as negras Simon Winauer. O jogador aí que é homenageado através da defesa Winauer, em sua homenagem aí na defesa francesa, uma das variantes mais populares da defesa francesa, leva o nome aí de Simon Winauer. Nós vamos em Viena, capital da Áustria. O ano é 1882, dois dos melhores jogadores do século XIX, do fim do século XIX, jogando nessa partida. E nessa posição, as brancas tentando atacar o rei, tentando abrir a posição, jogam um lance torre e toma G5. Nós vamos ver que a ideia é uma ideia muito profunda. Mas simplesmente agora a ideia é abrir a posição para que a dama consiga entrar e atacar o rei negro. Então nessa posição as negras tomam a torre de G5, porque caso não tomassem a torre, as brancas atacariam gratuitamente, com a torre entrando pela sétima fileira. Joga um lance H toma G5. E contra a dama H7 cheque, realiza a jogada cavalo D7. Bispo toma D7. Nós vamos ver que nessa posição, se dama toma D7, seguiria simplesmente dama por D7 cheque, rei por D7 e cairia a torre de B8. Mas as negras pensam que conseguem se defender com o lance dama G8, porque agora não teria nenhum tipo de descoberto preocupante com o bispo, devido à dama de H7 estar atacada. Mas nessa posição, James Mason vai realizar a nossa jogada fantástica número 87. O que jogar com as peças brancas? Espero que todos tenham pausado o vídeo. Nessa posição, as brancas realizam a nossa jogada fantástica número 87. Torre B7, cheque. Essa jogada é uma jogada fantástica porque as negras podem capturar a torre com duas peças diferentes. Se a torre toma B7, simplesmente dama por G8, ganharia material. Mas o que jogar após rei toma B7 que foi jogado na partida? Nessa posição, uma outra jogada muito forte que segue nessa posição, bispo C8 cheque. Essa jogada é um cheque duplo, então só pode tomar o bispo com o rei, ou mover o rei. Se o rei se move, a dama vai cair em G8, porque o bispo interferiu a ação da torre sobre a dama. E se o rei tomar o bispo, a dama também vai cair. Então nessa posição, rei A8 foi jogado, dama toma G8, torre por F5, dama D8 foi jogado, torre por D5, mas as brancas já se encontram com vantagem posicional e material gigantesca. O rei está exposto e vantagem material já decisiva por parte das brancas. Dama D7 foi jogado, torre B1 cheque, rei H2, torre D2,
Dama C6 cheque, rei B8, dama por E4, torre de BB2, bispo E6. As negras estão jogando mais por uma questão de força de vontade do que por qualquer tipo de chance na partida. Então aqui jogando rei C7, dama C4 cheque, rei B6, bispo D5, G4 tentando fazer algum tipo de complicação, mas essa posição já está completamente perdida. Então H dama G4, torre F2, dama C6 cheque, rei A7, dama C7 cheque. E nessa posição as negras abandonam a partida. Então pessoal, espero que todos tenham gostado do nosso vídeo, com mais 3 jogadas fantásticas da história do xadrez. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, ative as notificações, para que vocês não percam nenhuma das próximas jogadas fantásticas. Até o nosso próximo vídeo.